Olá, seja muito bem-vindo a mais um IT Forum Líderes. Nessa temporada, a gente está aqui conversando com várias startups para entender um pouquinho como é que é esse universo, como é que é empreender com tecnologia no Brasil e como é que está essa caminhada, principalmente agora que o mundo da tecnologia decidiu virar o resto do mundo de cabeça para baixo, né? Eu sou a Bela Winkler, repórter aqui do IT Forum, e comigo hoje temos Marília Lara, né, que é CEO e fundadora da Status4. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bela. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. E, bom, me conta um pouquinho, assim, onde veio a sementinha para a Status4 surgir no mundo, assim, né? Qual que foi a primeira fisgada para o mundo do empreendedorismo, assim? Olha, eu costumo brincar que eu sou empreendedora desde criancinha. Meus pais têm empresa, né? A empresa deles acabou que agora a gente já fechou, encerrou, mas a empresa deles nasceu em 1989 e eu sou de 1985, sem querer entregar a idade. Ninguém precisa fazer conta. Não precisa fazer conta. Mas, então eu cresci lá dentro, né? E sempre vi esse mundo do empreendedorismo. Em 92 a gente teve a Eco 92, eu estava na primeira série, a minha escola falou muito sobre a questão de ecologia, nem existia muito conceito de sustentabilidade, mas era uma coisa que eu gostava muito, assim, era algo que fazia muito sentido para mim. Fui seguindo a vida, fui fazer administração de empresas, conheci o meu sócio Antônio, que é engenheiro eletrônico, trabalhava na empresa do meu pai, ele se formou em engenharia e matemática aplicada, e a gente começou a trocar muita ideia sobre a vontade de fazer um empreendimento diferente. Cada um entrou com a sua pecinha fundamental do que seria essa empresa. A gente não sabia do que seria, mas a gente sabia que, do meu lado, tinha que tratar de impacto e sustentabilidade, e do lado dele tinha que ser uma empresa de tecnologia. E aí na empresa do meu pai, a gente foi contratado para desenvolver um geofone eletrônico. O que é isso? Eu ia perguntar isso. O que é isso? É uma espécie de estetoscópio de asfalto que as empresas de distribuição de água usam para achar vazamento na rede de distribuição de água. E aí, quando o Antônio, que estava nesse projeto como desenvolvedor, quando ele saiu para a rua, ele viu a dificuldade que é você achar um vazamento, porque assim como no estetoscópio você precisa de um médico, no geofone você precisa de um geofonista, que vai ouvir o ruído... É uma profissão. É uma profissão, que vai ouvir o ruído da tubulação e dizer se aquele ruído é um vazamento ou não. E aí é sol quente na cabeça, mulher bonita passando, ônibus, cachorro, tudo, e o cara ouve o ruído e diz que ali tem vazamento. E daí, na época, ele estava fazendo a matemática e ele estava com uma cadeira de inteligência artificial. Eu brinco que a gente fala de inteligência artificial desde quando IA era coisa de filme do Will Smith. Tá. E aí a gente falou, cara, eu acho que dá pra gente fazer uma IA que ouve esse ruído e classifica ele como um ruído de potencial vazamento ou não, em vez de você precisar dessa pessoa. E, na verdade, a gente continua precisando dessa pessoa. O problema é que é uma pessoa difícil de treinar, de contratar. E aí, essa pessoa tem que andar por todas as ruas da distribuição de água. Então, imagina, uma cidade como São Paulo, o caos. Ele tem que andar por todas as ruas para tentar achar um vazamento. A gente falou, vamos desenvolver uma tecnologia em que você consegue fazer essa varredura com uma mão de obra comum, sem grandes necessidades de treinamento. E aí esse cara que é muito especializado vai para sacramentar que ali realmente tem um vazamento. Então foi mais ou menos esse o início da história da Status e por que a gente começou a falar sobre água. Entendi. E é um assunto que agora tá também muito em voga, né? Não só parte de IA, mas a água e a IA, então tá tudo caminhando assim, né? Para uma convergência de assuntos, né? Mas eu nem vou chegar lá ainda, acho que você trouxe um pouquinho dessa pitada de como começou a Status4. E aí, eu sempre gosto de voltar no tempo, nesse lugar de assim, tá, e aí já tinha uma referência dentro de casa, mas como é que foram esses primeiros passos? Imagino que é 2015, né? É 2014. 2014, 15, começamos a nascer. Não era uma época que a gente também falava muito desse assunto, né? Você teve que bater muito em porta. Olha, tem muitas coisas ali, né? A história nunca é muito linear, né? Como eu fiz administração de empresas, eu conheci um pouco do que é uma empresa e como eu tinha nascido dentro da empresa dos meus pais, eu sabia o que era uma empresa pequena
No caso, né, porque a gente vai iniciar uma empresa do zero, então eu sabia todos os cuidados que a gente tinha que tomar. Como a gente tinha colocado a pedrinha fundamental de tecnologia, a gente foi estudar sobre startups e entendeu que bicho que é esse. Então a gente leu vários livros, né, o Startup Enxuta, do 0 a 1, são livros que falam muito sobre metodologia de desenvolvimento de tecnologia em empresas de crescimento disruptivas e etc. Então, vamos dizer assim, tem a parte técnica da abertura da empresa, foi muito na nerdice mesmo, de ir atrás. Na época, a gente se filiou ao CETEC, que é a empresa é uma incubadora dentro da USP, né? Porque tanto eu quanto o Antônio somos egressos de lá, então a gente mandou nosso projeto e a gente foi aprendendo que era uma empresa através de mentorias. Por outro lado, a gente precisava saber se água era um problema. Porque se a gente voltar 10 anos na história, foi bem numa época que a gente aprendeu que era volume morto. Não sei se você se lembra que em 2014 a gente teve uma seca gigantesca no estado. E aí a gente estava com a contagem regressiva no Jornal Nacional de menos tantos %, a gente nem imaginava que dava nas bacias. É engraçado que a gente estava lembrando disso hoje, assim, né? Que na época eu estava morando em Itu e lá foi muito feio. Foi a seca, as pessoas sofreram muito lá. Exato. E aí a gente via essa seca, mas a gente não tinha noção. Eu falo que até hoje a gente não tem muita noção da importância que a água tem, né? Porque a gente tem caixa d'água. Então, muitas vezes acaba a água e você nem repara. Sabe. E energia elétrica não, acaba a energia, a gente percebe, né? Mas a gente não estaria aqui sem água. Energia elétrica a gente viveu muitos anos, a humanidade viveu muitos anos sem energia. O nosso corpo precisa de água, ele pode usar energia, mas ele precisa de água. Inclusive a comida, a gente sobrevive mais tempo sem comer do que sem água, Sim. Né? Eu tinha um tio que trabalhava na Sabesp, e aí eu falo, foi o golpe de sorte número 1 da Statusfor, porque ele passou o nome de um diretor da Sabesp de novos negócios, mas ele não conhecia esse cara, não tinha o telefone desse cara, não tinha nada. E aí a gente tentou achar o telefone do cara, achou, sei lá como. Passou um nome e vocês foram... E vamos atrás, ó, esse cara aí pode se interessar em ouvir vocês, pra gente entrevistar alguém, porque o grande desafio quando você fala de saneamento, de água e saneamento, distribuidora de água, no limite você tem um cliente por cidade. E não é um cliente do tipo uma padaria ou uma escola, em que se você bater na porta, você pede pra falar com o diretor e de alguma maneira você consegue chegar num coordenador, num diretor. Se você quer falar com alguém na Sabesp, aonde fica o escritório da Sabesp? O humano médio não faz ideia, né? E quem você batendo na porta lá e dizer, eu quero falar com o diretor, ele vai olhar pra tua cara e vai... Sinto muito, né? Deixa você falar com o diretor da zeladoria, se você quiser. E olhe lá, né? Porque ele deve estar ocupado com alguma coisa, porque nesses lugares a turma é tudo ocupada. Então a gente conseguiu o telefone, procurando na internet, a secretária atendeu, passou pro cara e o cara atendeu. E a gente fez o nosso primeiro pitch por telefone. Não tinha uma linha de código, a gente só perguntou, cara, se eu fizer uma inteligência artificial que acha vazamento, você teria interesse em comprar? Daí o cara falou, pô, essa ideia é legal, a Sabesp tem, né, um histórico de desenvolvimento de tecnologia e tal, vem aqui conversar com a gente. E daí fomos para uma reunião que era para ser de 30 minutos, a gente ficou 2 horas, porque o cara ia chamando outras pessoas para ouvir o que aqueles doidos estavam falando. E aí a gente descobriu que sim, perda de água é um problema. Hoje o Brasil perde, em média, 40% da água que a gente coleta nos mananciais durante a distribuição. A gente tem cidades que perdem mais da metade, então se você for pensar, você retira, trata e distribui o dobro da água necessária para atender uma determinada cidade. E aí quando você vem com as mudanças climáticas, em que você tem escassez de água, né, e você tem pouca chuva ou muita chuva, e toda essa loucura de meio ambiente que a gente tem... Que a gente fez com o tempo, né? Que a gente foi fazendo, a gente foi construindo, você preservar o manancial é extremamente importante. E você tá tirando muito mais água do que precisaria para um momento de seca, você ter ali uma poupança para aguentar aquela cidade. E você tem um outro desafio que é o próprio crescimento das cidades, né? Eu costumo brincar. São Paulo, aqui, a cidade de São Paulo, se a gente voltar 500 anos na história, a gente tinha o quê? Uma meia dúzia de jesuítas, algumas centenas de índios. Hoje a gente tem 17 milhões de pessoas e a gente não criou um rio novo. Pelo contrário, a gente aterrou e poluiu.
Sim. Então, você tem um contexto em que você tem menos chuva, né? Um regime de chuva mais complexo, você tem muito mais gente precisando consumir água de um mesmo lugar e você tem um processo de distribuição de água que está ineficiente e que é assim no mundo todo. Né? Tem lugares que tem menos perda? Tem lugares com perda baixíssima. Israel, Japão, são países reconhecidos como países que têm uma eficiência na distribuição fantástica. Mas Israel também não tem ali, eles tiveram que ficar não ótimos, tem né? água, Porque não tem água. Não tem água para distribuir, mas as distribuições de água, em média, elas perdem muito. É muito difícil. Eu tenho um cliente que ele fala, né, a fábrica da distribuição de água, né, a indústria da distribuição de água é uma indústria super complexa, porque você tem que fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, a entrega just in time na casa do cliente e ainda fazer a logística reversa. E isso numa cidade que cresce de forma desordenada. São Paulo não é como ela é hoje desde 1500, ela foi crescendo. Então, é muito complexo, né? Não querendo passar pano para ninguém, tem um monte de trabalho que precisa ser feito dentro dos crescimentos da cidade, mas é um processo extremamente complexo, né? Sim, e que foi se exponencializando, né? Acho que é isso, assim, que é aquela história do coelhinho, né? Um fez outro, mas os dois fizeram 4. E esses dias eu até estava conversando com meu pai, né, mesmo, que a gente é ali da Moca, da região da Moca de São Paulo. E ele falou, ó, aqui a gente estava passando ali na Anhanha Melo, né? Ele falou, ó, quando eu era criança, que a gente morava aqui nessa área, aqui era terra. Eu vi o córrego, né? Agora você não vê mais nada ali, tá? Enfim, tudo já, enfim, já colocou cimento em tudo, né? Então a cidade não só foi crescendo, mas o ritmo foi acelerando e não só em São Paulo, né? Tem isso também, que a gente tá vivendo isso mundialmente, né? Sabe que tem um projeto muito legal que chama Rios e Ruas, que é um projeto em que o pessoal começou a mapear os rios que a gente tem em São Paulo. São Paulo é muito hídrico. Só que tá caindo em galeria, ou a gente botou uma rua por cima, né? Então tem um monte de coisa, né? A gente não tem noção da importância da água e o quanto que a gente tem água ali e não tem tanta disponibilidade, a gente polui muito, né? Acho que esse é um negócio que me move demais. E eu falo, saneamento básico, ele não chama básico por uma jogada de marketing, para ficar bonito. Ele é a base. Eu tenho uns estudos que mostram, por exemplo, teve um trabalho bem legal que a EGEA, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, fez, em que eles fizeram só fizeram a instalação da coleta do esgoto. Um ano depois que eles terminaram a obra, os hospitais da região registraram 90% na redução de internações vinculadas a doenças hídricas. Meu Deus. Dengue, chikungunya, diarreia. Diarreia ainda é uma das principais causas de mortalidade infantil hoje. Diarreia nada mais é do que água podre. E aí você olha para a população brasileira média, né? Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Minha casa tem água encanada, eu dou descarga e aquele negócio vai embora, sei lá, para Deus aonde, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas o acesso à água potável, ele é diretamente relacionado a condições de saúde melhores, a condições educacionais melhores. A questão, eu sou muito girl power, né? Você vê como o acesso ruim em saneamento básico, ele é muito cruel, principalmente para mulheres. Por quê? Nós, mulheres, geralmente somos as pessoas que têm que cuidar das pessoas da casa, sejam os mais velhos, sejam os mais novos. Então você tem lá uma família que não tem acesso ao saneamento básico e vai ficar doente mais vezes. O que as mulheres fazem? Faltam no trabalho para cuidar daquela criança ou daquele idoso. Falta no trabalho, ela não está sendo vista no trabalho. Então na hora que você vem uma promoção, aquela mulher nunca aparece. Por que eu vou cogitar ela? Eu tenho outra pessoa aqui que está sempre, eu vou cogitar essa outra pessoa. Educação. A gente tem mais de 30% das escolas no Brasil não tem banheiro. Nós, a cada 28 dias, ficamos menstruadas e faz o quê? Falta. Então, a cada 28 dias, a mulher falta, aquelas meninas, mulheres, faltam uma semana na escola. O que isso quer dizer? 25% menos aulas do que um homem. Você vê como a coisa... e isso é o que me apaixona. A minha pedrinha fundamental da questão do impacto, da sustentabilidade, da gente pensar sobre o que a gente
impacta nos outros, não só ambientalmente, mas socialmente, né? Acho que isso que acaba brilhando meus olhos e eu não paro de falar sobre isso e deixar. Mas eu acho que isso é muito bonito mesmo, assim, pensar, porque todo o problema de questões climáticas, por exemplo, para mim, né, ele aconteceu porque em algum momento a gente se desconectou da natureza. E isso quer dizer que a gente parou de pensar enquanto ecossistema. E quando você fala, né, do que te apaixona, o que me traz a sensação é que você pensa como ecossistema. Então, eu estou ajudando uma questão que é de um saneamento básico, que é uma questão de ambiental, que também vai impactar na vida de alguém, que é também o social, e aquilo vai girando, porque essa menina que vai conseguir ir para a escola, ela vai estudar e vai fazer alguma coisa, né, socialmente também, que pode, inclusive, ajudar o planeta, né? Então, é uma grande roda. Exato. A gente recentemente acabou de ser acreditado como uma empresa do Sistema B. E o que isso quer dizer? Né? O Sistema B é uma espécie de ISO 9000, para as pessoas entenderem, né? É uma espécie de ISO 9000 para impacto. E aí, dentro do nosso contrato social, dentro das nossas pedrinhas fundamentais, está escrito: a Status For é uma empresa que tem como objetivo não apenas o lucro, mas também gerar impacto positivo em todos os stakeholders que a cercam. Então, a gente olha para quem trabalha dentro da Status For, a gente olha para cliente, a gente olha para fornecedor, a gente olha para os nossos investidores. Ai, Marília, quer dizer que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito? Não, tem um monte de coisa que a gente precisa melhorar, mas o fato de existir essa preocupação, de você ter um salário digno, de você ter uma tecnologia que realmente gera um impacto real no cliente, que não seja só uma propaganda, né? De você se preocupar que o fornecedor esteja sendo bem remunerado. E por que eu fiz questão da gente ter essa certificação? Tem um conceito que eu gosto muito, que é do capitalismo consciente, que a ideia é você tá dentro de um ecossistema. E quando você tem essa preocupação com o todo ganha muito mais do que quando você trabalha só para si, né? E gerar lucro, ele é consequência. Eu sempre falei, eu quero ter uma empresa que quanto melhor ela for, melhor ela faz. E isso não é apenas no atendimento ao meu cliente, que isso, claro, quanto mais vazamento eu acho, melhor eu faço para o meio ambiente. Mas é também, quanto melhor eu for, melhor eu vou atender a minha equipe. Eu falo, a Status For é uma empresa de tecnologia, inteligência artificial. Eu não tenho máquina para vender. E se eu tiver algum problema de fluxo de caixa, eu vendo máquina e ponho esse dinheiro para dentro. Quem são minhas máquinas são os cérebros que trabalham na Status. E eu falo, cérebro não é máquina. Então, você tem que cuidar dessa galera. Como é que a gente vai se relacionar, todo mundo? É um super desafio, né? Hoje nós estamos em 40 pessoas. Cada um com a sua agenda, cada um com a sua cultura, cada um com seus objetivos pessoais. E você tem que trabalhar de alguma maneira para todo mundo nadar para o mesmo objetivo, né? Então, nossa, eu tô viajando aqui, né? Não. Eu acho que isso me traz até uma questão que é muito presente dentro do ecossistema de startups, né? Que é um pouco, que na verdade acho que é presente dentro do ecossistema de tecnologia, que é um pouco da exaustão mesmo, né, das pessoas, dos profissionais de tecnologia. E que agora a gente está começando a olhar para isso, NR1, inclusive saiu uma pesquisa, né, recentemente a gente publicou lá no Interforum, que o mercado de tecnologia vai ser um dos mais impactados. E quando a gente está pensando em startup, a gente está pensando que essa aceleração, a inovação, o entregar e tudo mais, que é esse ritmo startupeiro, né, às vezes ele estressa. Às né? vezes? As rugas aqui vão... Não. Todos os dias. Os cabelinhos brancos. Mas então, assim, acho que isso é uma coisa interessante, né? Como é que vocês hoje fazem para manter as pessoas ali dentro, manter esse diálogo mesmo, sabe? Manter todo mundo o mais saudável possível dentro de um ecossistema, né? Que não é muito comum, né? Dentro das startups. A gente, bom, ainda tem muito a aprender, eu acho, né? Acho que o fato da gente estar preocupado com isso já é um primeiro passo importante. O que eu tento fazer com a minha equipe toda, primeiro, a gente tem que ser empático. Então é o seguinte, a gente vai conversar. Você tá com um problema, de repente, de saúde? E, putz, Maria, eu tive uma colaboradora, por exemplo, que o pai e a mãe tiveram que fazer uma operação, que assim, o pai fez a operação e a mãe ficou doente na mesma época. Nossa.
E aí é a tempestade perfeita, porque quem cuidaria do pai era a mãe, aí a mãe ficou doente e aí vai fazer o quê? Tudo bem, ela ficou 15 dias trabalhando em home office. Na Status For a gente tem 4 dias presencial, 1 home office. Mas, gente, que cabeça essa pessoa vai ter estando na Status For presencial, se os pais que estavam em outra cidade ainda, né, tava 1 hora e pouco de Sorocaba, que é onde fica a Status For, estavam ali passando apuro. Vai, trabalha de lá, talvez diminui um pouco a produtividade de alguma forma, porque ela vai estar ali cuidando da turma. Mas no fim do dia, a pessoa tá grata de que ela teve essa flexibilidade, né? A gente tem uma equipe de RH, a gente trabalhou montagem de políticas da empresa, porque também é aquela coisa, né? Quando você tem 12 colaboradores, você consegue ser muito mais flexível. Quando você começa a crescer, você começa a ter um monte de política, você tira, entre aspas, a flexibilidade, mas na verdade você está trazendo uma organização, porque senão é aquela história, e para esse aqui você deixou, para esse você não deixou, né? Então a gente foi organizando nesse sentido. E eu tento ter um diálogo muito aberto com a equipe, né? Vamos conversar, vamos tentar entender, a gente tem problemas ali de relacionamento, claro que tem sempre os desafios. Todo mundo. São pessoas diferentes, né? E agora o que a gente tem que tentar trabalhar galera, somos diferentes, mas a gente é adulto, todo mundo sabe, né? Tratar, por favor e obrigado, nunca não tira pedaço e a coisa vai caminhando. E o que eu acredito, né? A gente tem um propósito muito forte, eu falo, qualquer pessoa que trabalha na Status For, e inclusive fornecedores que fornecem para a Status For estão salvando a água do mundo, é isso que a gente faz. Esse é o nossa missão, né, salvar a água do mundo, e isso é uma coisa muito poderosa, porque acho que é o grande desafio, principalmente quando você é uma empresa que está começando, né, a pessoa é chamada para trabalhar no Google e chamada para trabalhar na Status For. Daí a pessoa olha e fala assim, bom, o Google, com tudo que a gente conhece, se eu falar para minha avó que eu tô indo trabalhar no Google, ela sabe o que é, porque as nossas vós agora são tudo antenada na tecnologia, ela sabe exatamente quem que é essa empresa, e vai trabalhar na Status For, Status 4, como é que é, filha? O que vocês fazem mesmo? Então é um super desafio, e aí eu acho que a gente, como empreendedor, tem espelho em casa e fala, não, então vamos pensar qual é o nosso propósito, quais são os tipos de flexibilidade que a gente consegue entregar. A gente teve aí colaboradoras nossas que nunca tinham viajado para fora do estado de São Paulo e viajaram, participaram. Eu pego muito no pé da turma, principalmente quem é mais técnico, né, que a gente tem uma equipe de engenheiros de saneamento. Cara, você tem que fazer artigo. Faz artigo sobre a tecnologia que a gente tem aqui, usa a base de dados que a gente tem aqui do cliente de forma anonimizada ou pede autorização se for necessário para você poder fazer um trabalho falando, né, conta o milagre e o santo, a gente brinca, né, e vai para congresso, vai fazer, e aí, assim, tem o ônus e o bônus, né, porque às vezes as pessoas daí fazem isso, elas ganham notoriedade e acabam sendo contratadas. Mas eu acho que faz parte do nosso papel como empresa mesmo, né? Contribuir com o desenvolvimento da sociedade, né? E é um desafio enorme de todo dia, é uma luta diária. E me conta, assim, a Sabesp é cliente de vocês e depois vocês foram, onde é que tá a Status For agora? Quantas, legal, né, por onde vocês estão, assim, que você falou, a equipe foi crescendo, né, então como é que foi isso também? Bom, a Sabesp, ela foi a primeira entrevista, o primeiro cliente mesmo foi o Grupo Águas do Brasil, que é um grupo particular, né, é um conglomerado privado, que atende Niterói, Votorantim, Petrópolis, Teresópolis, eles atendem um monte de cidades aí, Brasil afora, um pouco mais concentrado aqui no Sudeste. E Votorantim é uma cidade ao lado de Sorocaba. Então, quando a gente começou a desenvolver a tecnologia, a gente falou, cara, a gente precisa testar essa tecnologia em algum lugar. E Votorantim abriu as portas pra gente, a gente foi lá, bateu, falou, viu, eu tô querendo testar aqui um negócio que ouve barulho e diz se tem vazamento ou não. Será que a gente pode testar aí na casa de vocês? E eles abriram as portas e aí a gente fez os testes e crescemos ali com eles. Foi bem legal. Hoje, das 10 maiores empresas de distribuição de água, 8 são clientes nossos. E a gente tá aí no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né, um pouco mais, com mais casos aqui no Sudeste e Sul, por conta de maturidade mesmo da distribuição de água para usar a tecnologia, mas a gente já tem projetos em Portugal, a gente está cada dia mais fortes e trabalhando para achar vazamento em tudo quanto é canto aí do planeta. Bom, então vocês estão em
muitos lugares agora e já começou um passo de internacionalização. Isso. Conta um pouquinho mais, assim, como é que tem diferença Aliás, acho que eu vou dar um passo para trás. Conta um pouco da tecnologia de vocês hoje, porque eu acho que deve ter sido um salto. Por mais que vocês estejam falando de IA desde o tempo do Will Smith, de filme do Will Smith, provavelmente muita coisa mudou, ainda mais com esse momento tecnológico que a gente tá vivendo agora, né? Então conta um pouquinho como é que tá a tecnologia da Status For agora, né? E aí depois a gente emenda para internacionalizações. Legal. Bom, a gente começou então desenvolvendo uma tecnologia que ouve o ruído da tubulação e diz se ali tem vazamento ou não. Eu faço uma analogia, que é aquele aplicativo para achar música que chama Shazam. Sim! Nossa, eu já usei muito Shazam. Então, a gente é o Shazam do vazamento. Tá. Então, só que é uma tecnologia em que você tem sensores móveis, então você tem uma pessoa que vai andar na rua, ela tem uma haste que ela encosta no hidrômetro, aperta um botão e a gente coleta 10 segundos do ruído da vibração da tubulação. Muito específico. É. E aí, ao ouvir esse ruído, a gente diz se aquele ruído é característico de vazamento ou não, porque a água ela é distribuída de forma pressurizada, então ela gera um ruído diferente quando você tem um vazamento. Essa tecnologia é muito legal porque é plug and play e é fácil de implementar e tal, mas a gente começou a perceber que o cliente passava e no pior dos casos, quando ele virava a esquina da rua que ele passou, começava um vazamento e ele só ia achar esse vazamento quando ele voltasse com a tecnologia ali de novo. E no melhor dos casos, quando ele virasse a esquina, começava um vazamento na rua que ele tá entrando, né? Então a gente começou a pensar, cara, eu quero mais do que uma foto, porque 10 segundos ali seria tipo uma foto que a gente tá fazendo ali instantânea, eu quero fazer um filme. E aí a gente começou a trabalhar com coletar dados fixos, e daí são dados de pressão, como a água é pressurizada, se você tem um vazamento, ela vai diminuir a pressão na região em que você tem o vazamento. E aí a gente começou a usar dados de pressão fixos para monitorar o que estava acontecendo. E aí a IA faz o quê? A gente olha os vários pontos, imagina, um por esquina, praticamente. E você olha eles coletivamente, entende o que está acontecendo, e aí você começa a entender as quedas de pressão e você faz uma espécie de mapa de calor, que indica onde você tem um potencial vazamento. E aí o terceiro passo, que é o que a gente está trabalhando agora, a gente passou a ser agnóstico a sensores, então a gente começou a coletar sensor que o cliente tem, conecta no saque para ver o que a Dona Maria ligou reclamando que está sem água, e tudo isso entra para essa inteligência artificial, que é uma inteligência específica de vazamento. A gente consegue conversar com ela, mas é específica de distribuição de água, na verdade. Não adianta perguntar para ela qual vai ser o placar do Brasil no jogo. Infelizmente, eu acho que realmente nem IA tá conseguindo prever isso aí. Não, e essa não faz nem ideia o que é futebol. Ela tá focada em distribuição de água, ela só entende sobre isso. E aí a gente, com todos esses dados, a gente começou a conseguir mostrar para os clientes o caminho que a água faz. E aí eu vou contar um case rapidinho para você entender. Tem um cliente nosso no estado do Rio de Janeiro que há 8 anos fazia uma manobra. Você tem válvulas que ficam ali na distribuição, porque imagina, né? Você vai fazer uma manutenção numa rua, não faz sentido você ir lá no manancial, fecha a água, espera esvaziar a cidade inteira para fazer a manutenção, certo? Exato. Então você tem válvulas ali que você manobra para conseguir separar as coisas. E aí tinha uma manobra que ele fazia, porque ele tem pouca água para distribuir, que ele, a cada 8 horas, eles manejavam a válvula e aí ia para bairro 1, bairro 2, bairro 3. A ideia era essa. Colocamos os sensores de pressão e daí, quando você fazia a manobra e mandava para bairro 1, a gente via a pressão voltar ao normal, porque a água entrou no cano, então pressuriza a rede. Show. Bairro 2, pressurizou. Bairro 3, 5 horas depois, pressurizou. Meu Deus. O que está acontecendo? A água, na verdade, ia para um quarto local. O quarto local pressurizava e daí a água extravasava para aquele lugar e daí ali enchia de água. Ele estava há 8 anos fazendo essa manobra e ele não fazia ideia de que não estava acontecendo como ele imaginava que deveria acontecer. Um outro case muito interessante. Tinha uma casa que estava no final, que a gente chama ponta de rede, que é a turma que está lá no final da rede mesmo, né? Acabando, já está acabando o cano da distribuidora. E a senhora morava há 10 anos naquela casa.
Só que lá a pressão era muito ruim de água no cano. Não chegava muito pouco, não era suficiente para abastecer a caixa d'água, era suficiente para lá lavar a mão, cozinhar, esse tipo de coisa. Mas para tomar banho, Sempre faltava água. então ela ia para uma bica que tinha na rua, essas biquinhas que tem, né, esses nascedouro de água, enchia o balde e levava para casa para conseguir tomar banho. Meu Deus. 10 anos. Passamos com a tecnologia do ruído. Quer dizer, o cliente, né, que a gente tem a tecnologia, o cliente faz a parte da mão de obra. Sim. Passou lá com a tecnologia e o ruído pareceu, tem um vazamento aqui. E a equipe de campo falando, não, imagina, isso daí é porque como a gente tem o nascedouro deve fazer barulho e a sua tecnologia está se confundindo. Só como a gente já estava faz tempo nesse cliente, eles falam, não, vamos lá investigar o que está acontecendo. Moral da história, o nascedouro era um vazamento. Não era um nascedouro. Há 10 anos, a água estava vazando ali, ninguém sabia, e a água não chegava na ponta da senhora. Quando eles consertaram o vazamento, milagre, encheu a caixa d'água da mulher. É esse o tipo de tecnologia que a gente trabalha. E falando um pouco sobre, já conectando a questão da internacionalização, distribuição de água é igual no planeta todo. Tá. Então, de um lado você tem o rio, do outro lado você tem uma torneira, tudo que acontece aqui no meio é igual. É um cano que você plugou ali e faz a distribuição de água. O ruído dela vazando é o mesmo. É o mesmo. E eu costumo brincar que ninguém inventou como fazer distribuição de água via Wi-Fi. Deus fez de um jeito, mas daí chove onde quer. Não chove onde a gente quer na caixa d'água nossa, né? Chove Sim, qualquer lugar. Chove. Chove. Fora isso, é cano. E aí a gente começou a olhar sobre questão de perda de água ao redor do planeta. E aí a gente foi vendo que não é você fala, por exemplo, a Europa perde cerca de 30% da água que ela coleta durante a distribuição. Porque você tem muitas cidades lá muito antigas, tem lugares que ainda são os dutos da época dos romanos. Né? Então você tem ali um desafio. É claro, o cara ganha em euro, ele consegue muitas vezes comprar uma tecnologia mais cara que talvez o Brasil não vá conseguir. Mas a engenharia de distribuição de água é exatamente a mesma. E aí a gente começou a perceber que existia uma oportunidade para a gente levar essa tecnologia de inteligência artificial para outros cantos. E esse é o nosso próximo desafio. A gente já tem algum projeto rodando em Portugal, já fizemos testes na Colômbia, na Índia. Portugal já está um pouco mais consolidado, mas os outros países sempre muito num caráter mais de piloto. Tá. E agora a gente está preparando a empresa para conseguir fazer esse passo de internacionalização. Porque para você ir para fora, você tem que estar muito organizado dentro. Porque se eu saio daqui, por exemplo, sem ter organizado a equipe, sem estar organizado o processo e etc., se a coisa fica ainda dependendo muito do empreendedor, que é muito natural no início de projeto, a minha galinha dos ovos de ouro, que é onde eu tenho a maior parte dos contratos, eu tenho 99% do meu faturamento aqui, se ela começar a engasgar e não botar os ovinhos de ouro, eu tô ferrada, né? Então, Sim. a gente tem que preparar para conseguir fazer isso. Acho que esse seria o nosso desafio do próximo biênio. Entendi. E acho que uma particularidade, né, da startup de vocês é que vocês lidam muito com utilities, que é um mercado também muito restrito, né? Para entrar também deve ser um desafio à parte. Então, eu não sei se é assim também nos outros países. Como é que foi aqui? Como é que vocês veem lá fora também? É um super desafio. Tem um estudo numa faculdade que chama Water Campus, da Holanda, que fez sobre tecnologias de água, e eles falam que uma tecnologia em água e saneamento demora, em média, 16 anos para ser efetivamente adotada. A boa notícia é que eu tô com 11, né? Então falta 5. Tá ótimo, já mais da metade do caminho já foi. Já foi. Porque é um mercado altamente regulado, né, independente se a empresa de distribuição é pública ou privada, ambas são altamente reguladas, porque você está falando, como a gente falou aqui na nossa conversa, de um item que é essencial à vida. Então, você não pode deixar de entregar a água e etc. Então, é um mercado bem complexo e que eles têm muito receio de como implementar uma inovação sem correr o risco de atrapalhar o processo como é feito hoje. Aqui no Brasil, foi na cara e na coragem mesmo. Eu ia nos eventos, eu levava dispositivo, eu brincava que eu era, sabe aqueles doidinhos que você não quer olhar no olho, que se você olha no olho ele gruda em você? Eu era doidinha.
olhou no olho, eu ia lá e grudava, apresentava e tal. Tipo a galera do Greenpeace que fica na porta do metrô. Exato, era eu e o pessoal do Greenpeace ali disputando por um telefone. Comecei a participar de eventos da área, caí na graça de um e outro, a gente fez pilotos, os pilotos foram legais, e aí a coisa começou a engrenar, aí a questão de perda, a gente tem o Marco Legal do Saneamento, que em 2020 mudou muito como as pessoas olham a questão, né, as empresas mesmo, né? Você tem até 2033, que é amanhã, a gente precisa ter 100% da população brasileira, não, acho que é 99% da população brasileira com acesso à água encanada, 90% com coleta e tratamento de esgoto, e redução gradual de perdas. São os 3 pontos que o pessoal tem que fazer. Porque não adianta você plugar todo mundo na água se você não diminuir perda, porque o manancial não vai dar conta. Então, a gente também surfa um momento em que perda é um problemão. É um problema porque, pensa, se você é uma fábrica, você vai uma padaria, fabrica 10 pães franceses, joga no lixo 4 e vende 6. É isso que acontece. Então, a perda ela é um problemão para esses caras, tanto de eficiência, quanto a questão de você ter a saúde do manancial e tal. E aí eles têm muito interesse em fazer piloto. O desafio é você conseguir saltar do piloto para um contrato que se mantenha, recorrência e etc. E aí é muito trabalho comercial e ali você fica argumentando e monta contrato, e monta projeto, e faz isso, e faz aquilo, e fala com vários stakeholders, porque as vendas nossas são enterprise, né? Quantos funcionários tem uma Sabesp? Né? Uma EGEA. A EGEA é a maior distribuidora de água do Brasil hoje, né? Gigantesca, tem 5, 6, 7 mil colaboradores, então não é fácil vender para uma empresa que tem esse tamanho, né? Você não tem acesso ao presidente facilmente. Mas aí, conforme a gente tem já 11 anos de estrada, né, a gente já tá dentro do clubinho, assim, as pessoas sabem quem é Status For, sabe o que é a nossa tecnologia, e aí um fala com o outro, e isso ajuda muito a crescer. Para o planeta Terra restante, fora esta Brasil, a gente entende que o melhor processo é através de parceiros. Então, a gente não entende a Status For atuando diretamente como eu hoje faço a venda direta. Por quê? Porque o parceiro conhece a legislação, ele já conhece as pessoas que trabalham naquela região, então faz sentido a gente ir através de parceiros. No começo do ano, por exemplo, a gente ganhou um prêmio muito legal, o prêmio Zayed de Sustentabilidade. É um prêmio dado pelo rei dos Emirados Árabes. Tá. E Zayed é o nome do cara que fundou os Emirados Árabes, né? E aí é um prêmio em homenagem a ele. Eles dão para 6 categorias uma vez no ano. Foram mais de 7.700 propostas de empresas do mundo todo para esse prêmio. Na vertical de água eram 830 projetos, não me falha a memória, e a gente ganhou em primeiro lugar de tecnologia e tal. E aí lá, por exemplo, não faz sentido eu ir sem ter alguém local. É uma cultura totalmente diferente, são processos de venda totalmente diferentes. Então, ali a gente quer estar dentro do nosso horizonte de médio prazo já, né, ir para lá, porque esse prêmio ele é muito reconhecido mundialmente, mas principalmente lá nos Emirados, né, e abre muitas portas, e aí a gente vai. É sempre na cara e na coragem, não tem jeito. E meio, pelo que eu vi, assim, então, Pink e o cérebro, dominação mundial pra salvar a água mundial, assim, Tem uma frase do Obama que eu adoro, que ele fala que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos da mudança climática e a última que pode fazer alguma coisa a respeito. Eu escolhi fazer alguma coisa a respeito. E não adianta eu fazer só no Brasil. A dor está no planeta todo. Por que eu vou me limitar ao Brasil? É claro que tem um monte de desafio. É muito fácil falar aqui, né? A outra coisa é executar. Mas eu entendo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, a gente precisa. Eu falo, não é justo eu, dentro da minha casa, ter acesso à água potável e um humano, qualquer que seja, não conseguir ter acesso a um bem tão básico para a vida. Eu quero fazer... Isso é um negócio que me move mesmo, que faz com que de manhã, segunda-feira, eu acorde e fale, não, vamos lá, a gente vai
vamos salvar mais 1 metro cúbico de água e isso vai fazer diferença no fim do dia. Uma última observação. Há 2 anos atrás, eu fiz um relatório de impacto. A gente começou a fazer esse exercício, né? Vamos ver o quanto que a gente impacta e tal. E eu peguei os 17 objetivos dos ODS, né? Os objetivos da ONU, e fui analisar todos eles no viés da água, no viés de perdas. Em todos os 17 objetivos, a gente tem impacto direto, totalmente direto, indireto ou ali por volta. Eu vou dar um exemplo. Eu falei das mulheres, é um. Tem lá o ODS 6, que é de água e saneamento, que obviamente a gente tem impacto. Guerra e paz. Existem guerras acontecendo hoje por falta de acesso à água potável. Né? A água, ela é essencial em todas as questões humanas. E aí, não faz sentido eu ficar presa no Brasil. Sim. Marília, olha, foi muito incrível, assim, te receber e dá pra ver, né, o quanto que você tem paixão, acredita muito no que você faz. E, enfim, você tá cuidando de algo que vai influenciar todos nós, assim, é um propósito muito bonito. Então, acho que primeiro, parabéns mesmo, foi uma super honra te entrevistar, sabe? Conhecer mais o seu trabalho, conhecer você. Eu acredito muito que quando a gente faz alguma coisa com esse tanto de paixão, não tem mesmo como dar errado, sabe? Então, vida longa, status for. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E você pode acompanhar outros episódios do IT Forum Líderes aqui no nosso YouTube, no Spotify também. A gente falou de startups nessa temporada, mas nas outras tem vários assuntos aí. Teve RH também, tem outras temporadas mais antigas. É só dar o play e também acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais e no portal itforum.com.br. Até a próxima!